Olá, muito bom dia para você. Segue a expectativa para a liberação da Ponte dos Vieiras da BR-365. O DENIT informou que a pista será liberada nesta sexta-feira. A travessia a pé pelo local só está autorizada para casos de emergência. Daqui a pouco, mais detalhes e ainda. Informe estadual confirma mais 2 mortes por Covid-19 em Patos de Minas. Foram 5 só nesta semana. Casos de dengue em Patos de Minas subnotificados. Número de infectados pode ser bem maior. Servidores do DR não aceitam acordo do governo de Minas e anunciam greve. Obras na igreja de Santana de Patos vão custar R$400 mil. R$100 mil virá da prefeitura e padre apela para a ajuda da comunidade com o restante. Finalmente, Tempo Ajude e estudantes da zona rural que precisam transitar pela estrada do aterro sanitário conseguem voltar às escolas. Tem mais informações no 30 Minutos desta quinta-feira que começa agora. Patos de Minas já notificou mais de 100 casos de dengue este ano. 15 testaram positivo para a doença. Entretanto, esses números são bem maiores, segundo a Vigilância em Saúde. Vamos falar sobre a situação da dengue em todo o estado de Minas Gerais. Os dados que foram divulgados aí no site do governo do estado, os últimos dados foram divulgados no dia 15 de fevereiro. São registrados aí 4.791 casos prováveis da doença, são casos que são notificados, né? Destes, 1.289 foram confirmados para a doença e um óbito também no estado está confirmado, sendo 2 óbitos também investigados. Já a situação de Patos de Minas são, em janeiro, 29 casos notificados e 74 casos notificados em fevereiro. Destes, 15 já foram confirmados para a doença, mas ainda não há nenhum óbito e também nenhum caso de chikungunya ou zika vírus. Eu vou conversar agora com a Geise Marques, coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental de Patos de Minas, porque vai trazer um dado muito mais preocupante, porque esse é só o dado notificado, mas ainda existe a subnotificação de algumas unidades de saúde que ainda não fazem o exame correto para saber se é dengue ou não. Exatamente, nesse momento nós estamos com subnotificações, os nossos agentes de controle de endemias estão nas áreas, recebendo então comunicação de pessoas, né, positivas para a dengue clássica. Nesse momento a coordenação, né, solicita a todas as unidades de saúde, sejam públicas ou particulares, que faça obrigatoriamente essa notificação, porque os nossos trabalhos de bloqueio de transmissão só é possível a partir do momento que recebemos essas notificações. E nós temos realizado também o monitoramento com Ouvi-Trampas. São 241 pontos de monitoramento, então o programa está intensificando todas as ações, remoção. Com as chuvas, né, essa probabilidade ela é ainda maior. Nós temos o histórico aí, né, a cada 3 anos, Patos vivencia uma epidemia e o ano de 2022, infelizmente, é o ano X para uma nova epidemia. Nós tivemos uma em 2019, então isso aumenta ainda mais os nossos cuidados. Eu conto com a população porque o combate à dengue ele é feito todos os dias. Não espere o agente de endemias ir à sua casa para fazer a remoção de focos. E nós temos água, nós temos o sol intenso e isso é perfeito para que os ovos que já foram colocados no ano passado, que estão sendo colocados agora pela fêmea do mosquito, ecloda e aumente então a probabilidade e o número de vetores no nosso município transmitindo a doença. Muito obrigado, Geise, pelas informações. Está aí um alerta da Vigilância em Saúde de Patos de Minas. Então a gente tem que ter bastante cuidado, sempre jogar água parada fora. Tudo isso para evitar, para que você não se contamine também com a dengue, zika ou chikungunya. E são medidas simples, né, que você pode tomar no seu dia a dia para poder evitar a propagação, proliferação do mosquito Aedes aegypti. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, obras na igreja de Santana de Patos vão custar R$400 mil. 100 mil virão da prefeitura e padre apela para a ajuda da comunidade. Informe estadual confirma mais 2 mortes por Covid-19 em Patos de Minas. Foram 5 só essa semana. A Rússia atacou a Ucrânia pela terra, pelo ar e pelo mar.
a maior ação militar contra um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente russo Vladimir Putin disse que o ataque é para proteger separatistas e ameaçou quem tentar interferir. Jogadores brasileiros e seus familiares que estão em Kiev, na Ucrânia, se reuniram em um hotel e pedem socorro ao governo brasileiro para deixar o país. Fala, galera. Aqui estamos todos reunidos aqui, jogadores do Dinamo, do Shakhtar, com as nossas famílias. E a gente está hospedado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. E espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e a gente está se sentindo um pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, a não ser as do Brasil, e a gente pede um apelo para vocês, até por causa das crianças. Cada um saiu da sua casa correndo para ver o hotel, cada um uma peça de roupa. Não sabemos se vai ter comida, como que vai ser, então a gente queria muito pedir ajuda para tentar resolver a nossa Situação, né? No boletim epidemiológico desta quinta-feira de Minas Gerais, mais 2 mortes por Covid-19 foram confirmadas em Patos de Minas, totalizando 5 óbitos essa semana. Pelas contas do estado, o município tem 594 óbitos ao todo desde o início da pandemia, 22 a mais do que o que aparece no informe da Prefeitura de Patos de Minas. Ainda sobre os números do estado, foram confirmadas 168 mortes nesta quinta e ao todo são 59.307 vidas perdidas no estado. Mais de 36 mil novos casos foram confirmados e quase 156 mil pessoas estão aí em acompanhamento. As obras da Matriz de Santana, no distrito de Santana de Patos, vão custar R$400 mil. O município autorizou 100 mil. Para a conclusão, a igreja vai apelar por ajuda da comunidade. No distrito de Santana de Patos, município de Patos de Minas, a Matriz de Santana, fundada no século XIX, estava com perigo de desabamento devido a problemas estruturais. E por isso, ela precisou ser interditada por apresentar riscos aos fiéis que a frequentavam. O Ministério Público de Patos de Minas ajuizou uma ação civil pública pedindo para que a igreja fosse restaurada. E com isso, o juiz concedeu uma liminar, determinando a reforma do local. É um trabalho gratificante porque esse povo aqui dessa comunidade ficou tanto tempo com a igreja fechada. Nós celebramos num salão aqui comunitário. É algo de entregar para o povo e saber que ali é o lugar da nossa oração, ali é um lugar que a gente pode fazer as nossas preces a Deus. Eu fico feliz e com certeza o povo mais ainda. A prefeitura ajudará na reforma da igreja, até então com R$100 mil. Mas o padre conta que a obra ficará a cerca de R$400 mil e a comunidade de Santana de Patos tem ajudado a completar este valor. É uma obra que, nessa primeira etapa, nós vamos gastar mais de 450 mil. A Prefeitura está ajudando com os recursos que são próprios para o patrimônio histórico. Os recursos demais nós temos das associações que temos aqui, o trabalho voluntário das pastorais, dos movimentos. Leandro conta que, neste primeiro momento, a obra ficará focada na estrutura física da igreja. Primeiro é a reforma a restauração da estrutura da igreja. Os pilares que estão abalados, toda a parte estrutural que vai ser feita. O que precisa ser restaurado para depois fazer a parte artística. Antônio Pereira tem 82 anos e ele afirma que desde os 9 frequentava a igreja matriz do distrito de Santana de Patos. Eu fui criado sem pai e sem mãe, mas a minha família me ensinou a vir na igreja, sabe? Tempo do sorteiro, eu frequentava a igreja diária, né? Casei aqui. Aline de Faria é presidente da Associação Cultural e Educacional Santa Terezinha e ela conta que as obras atrasaram pela falta de coordenação e pelo processo burocrático. Especialmente pela falta de coordenação desses 3 atores, da comunidade local, representada pela associação, que teve uma nova gestão a partir de 2019, pela Mitra e pela prefeitura. E também em razão do processo burocrático, porque o bem é tombado,
E então as obras demoraram tanto a iniciar por causa desses fatores. E a previsão de entrega é que as obras sejam concluídas em 6 meses. No entanto, essa fase de embelezamento, essa fase de restauro arquitetônico, ela será realizada numa segunda etapa. Em instantes, aqui no 30, DR restringe circulação de veículos pesados nas rodovias durante o carnaval. Servidores do DR não aceitam acordo do governo de Minas e anunciam greve. E tempo ajuda, estudantes na zona rural que precisam transitar pela estrada do aterro sanitário conseguem voltar às escolas. A Clínica Mais Exames está com a agenda aberta para consulta com psiquiatra nesta segunda-feira, viu? De acordo com todas as informações que vêm de lá, e são informações muito boas para você, né? Da clínica, olha só, tem desconto especial para você agendar até amanhã, sexta-feira. E claro, ó, tem parcelamento especial no cartão. Vai aproveitar? Claro que sim, né? Tem que cuidar da sua saúde. Ultrassonografia de abdômen, vias urinárias, mamas e todos os ultrassons obstétrico com desconto imperdível. Não perca tempo e agende já o seu horário e ligue no 3814-1616 ou no 99862-1616. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. O DR publicou no Diário Oficial do Estado restrição na circulação de veículos de grande porte durante os feriados de Carnaval, Semana Santa e final de ano nas rodovias estaduais e pistas simples. Para os dias 25 e 26 de fevereiro, próxima sexta e sábado, assim como na terça e quarta-feira, 1º e 2 de março, estarão proibidos de circular os veículos de carga tipo bitrens, tremiões e rodotrens, cegonheiras, cargas indivisíveis e ainda veículos com até 2 unidades, portando ou não autorização especial de trânsito. Os motoristas que não respeitarem as restrições estão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, com perda de 4 pontos na carteira, multa de R$ 130,16 e retenção do veículo até o término do horário limite. Os servidores do Departamento de Edificação de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, o DR, decidiram entrar em greve nesta quinta-feira. A categoria não aceitou a proposta de reajuste salarial de 10,7% e de pequeno aumento em ajuda de custo apresentada pelo governador Romeu Zema. Os servidores do DR pedem aumento de 27%, aumento salarial, e reajuste de 55,5% na ajuda de custo. De acordo com a Prefeitura de Patos de Minas, houve patrulhamento e encascalhamento da estrada de Campo Alegre, conhecida como Estrada do Zé Leal, e patrulhamento na via que dá acesso a Alagoas. O município informou ainda que seguem os trabalhos para recuperar as estradas rurais. Finalmente, os alunos da zona rural que estudam na zona urbana, que vêm para o meio urbano para estudar, aqui em Patos de Minas, conseguiram voltar às escolas nesta quinta-feira. Com as condições precárias da estrada que dá acesso ao aterro sanitário, os estudantes que moram na zona rural quase se envolveram em acidente. Sexta-feira, o caminhão dançou na frente do ônibus e hoje o ônibus atolou ali, ó. Ainda bem que eu não fui pra escola e eu gosto muito de estudar. Aí não dá pra nós ir pra escola, o ônibus atolou ali em cima hoje. Não dá. Nós temos que ir pra escola, tem a semana de prova, né? Não pode ficar faltando, não. Eles têm que arrumar isso aqui urgente. Não dá pra nós ficar numa cidade, voltando. Os ônibus estão tudo atolando ali em cima. As duas e mais outros cerca de 40 estudantes que precisam acessar a estrada que dá acesso ao aterro sanitário foram obrigados a faltar à aula nos últimos dias porque foram avisados que o ônibus não tinha condição de buscá-los por conta das condições da via. Mas finalmente nesta quinta-feira, uma boa notícia.
Como tem apenas chuviscado, o motorista do ônibus escolar conseguiu buscar os estudantes. Agora, os moradores da região esperam que nessas condições climáticas a via possa ser recuperada em definitivo. Olha, para esta quinta-feira, uma massa de ar quente e relativamente seca ganha força e o tempo fica estável em boa parte de Minas, segundo o IMET. No Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro pode haver pancadas de chuva típicas de verão, né? A temperatura esquenta e pode chegar a uma média aí máxima de 31 graus. Já aqui no 30, policiais dão ultimato ao governo de Minas sobre recomposição salarial. E Ponte dos Vieiras, na BR-365, deve ser liberada nesta sexta-feira. Os policiais de Minas Gerais deram um ultimato ao governador de Minas sobre a reivindicação de reajuste salarial. As forças de segurança estão paralisadas desde segunda-feira e deram até esta sexta, amanhã, para uma definição do Estado, se não irão endurecer mais o movimento grevista. Um acordo negociado entre a categoria Isema em 2020 previa 13 reajustes. 13% em 2020, 12% em 2021 e mais 12% em 2022. Apenas o primeiro, de 13%, foi concedido. O Meusema publicou em rede social, nesta quarta-feira, que está avaliando as condições para atender os policiais, mesmo com dificuldades nas contas do Estado. O chefe do Executivo Mineiro ainda tem mais problemas a resolver, como a greve anunciada pelos servidores do DR nesta quinta-feira e também a paralisação dos funcionários do IPSENG em 8 de março. Os professores da rede estadual também o ameaçam parar agora no mês de março. A conclusão dos reparos do aterro na cabeceira da Ponte dos Vieiras, na BR-365, deve acontecer nesta sexta-feira, conforme o DENIT. Só então o tráfego será liberado no trecho. A Polícia Rodoviária Federal informa que o trânsito de pedestres só está liberado nos casos de emergência. Agora são 438 cidades mineiras em situação de emergência por conta dos estragos provocados pelas chuvas. Em 24 horas, mais 3 municípios foram incluídos no Boletim da Defesa Civil Estadual desta quinta-feira. Desde outubro do ano passado até agora, 9.521 pessoas, você está vendo aí, ficaram desabrigadas e 60.497 ficaram desalojadas. 30 pessoas morreram entre este período. Olha, para quem teve perdas durante as enchentes, recomeçar tem sido um grande desafio. Além disso, é preciso lidar com todos os traumas. Uma idosa de 95 anos que precisou ser carregada nos braços do neto para não morrer afogada. As águas do córrego do Monjolo e do rio Paranaíba invadiram a casa dela. Eu levantei cedinho, estava escuro. Eu levantei, abri a janela, olhei, não tinha água não. Aí deitei. Eu acordei, que eu levantei, a água estava entrando. Passando debaixo do portão, entrando. Então eu levantei, cheguei lá dentro, ela está tirando o trem e levando para fora. Ela carregou, me levou lá na esquina e me botou lá perto do carro. Aí eu entrei no carro, para me trazer para aqui. A senhora achou bonita a atitude dele? Achou, vamos, viu onde que eu gosto dele, adorei, eu gosto mais dele. Realmente, Dona Maria, não dava para ficar ali naquele local. O Marcelo não teve a mesma sorte de sair antes de casa. Na madrugada do dia 5 deste mês, a casa dele foi invadida pela enxurrada. Ele foi jogado contra a parede, os móveis carregados pela lama e o carro inundado. A tartaruga de estimação ele conseguiu encontrar viva. Porém, o cãozinho de estimação sumiu no meio da lama. A água do outro lado da rua ali estava mais de 1 metro de altura. E eu estava de olho. De repente explodiu o portão. E aí me projetou para dentro da casa, eu machuquei. E as demais coisas a gente está vendo aí. O braço aqui. Segunda vez que acontece isso. E agora o prejuízo realmente não tem como calcular ainda, porque foi tudo. Quem também perdeu tudo pelos eventos causados pela natureza foi a dona Vanilda. Ela, no mesmo dia 5, estava inconsolável. Muito triste que a gente só para comprar, né? Trabalha doente. Para comprar e perder tudo é muito triste. As chuvas cessaram nos últimos dias. Algumas pessoas, de pouco a pouco, tentam retornar à realidade. Porém, para quem viveu na pele a situação, o cenário de destruição não sai da mente. Essa especialista explica que depois dos acontecimentos,
muitas pessoas desenvolvem um estresse pós-traumático. Ele vai desenvolver a partir dos 6 meses que aconteceu o fato, porque a gente vai emparelhar, né, esse fato com a vida da gente e aí começa a acontecer, às vezes, o distúrbio do sono, né, a ansiedade que vai aparecer muito e outros transtornos que pode acarretar algumas pessoas. Eu deixo bem claro que não são todas as pessoas. Ainda segundo a especialista, é bom fazer um monitoramento das pessoas que passam por esse tipo de trauma. A depressão pode chegar de forma silenciosa e atingir a saúde dos afetados. A família é primordial, né? Sem a família, o ciclo de amizade que eu falo, o ciclo de amizade, a família é primordial. Eu tenho uma casa, por exemplo, no alto, mas o meu irmão, um exemplo, às vezes a casa dele alagou. Então, eu acolher nesse momento, eu não colocar a minha situação diferente da dele, eu acolher ele, trazendo ele para essa situação, para poder ele se sentir acolhido e recomeçar. Segundo especialistas, a vida é como se fosse a natureza, as árvores, por exemplo. Todo ano, as folhas caem e novas aparecem brotando com muito vigor. E é assim que deve ser em toda a vida, ter resiliência, ir e voltar da mesma forma. Só que para isso, cada ser humano precisa de um tratamento de forma diferente. Trabalhar esse sentimento da chuva, da perda, da enchente, ali com eles, sem expor essas pessoas a um risco maior ou mesmo a deixar elas mais acanhadas com essa situação. Porque é uma situação que vai acontecer com todos que estão ali, né? Infelizmente, é uma área de risco, né? Que elas sabem disso, moram lá e sabem disso, então a gente precisa desse acolhimento afetivo. 30 minutos fica por aqui, volta amanhã às 11h30 da manhã. Quem chega agora, claro, é ele, né? Gui Boaventura. GGSS, boa tarde para você. Vixe, mas GGSS puríssimo. Apesar de um estado de guerra que nós acordamos com ele hoje, né? Pois rapaz. Quase que eu liguei lá para esse Putin. Tá meio pinelta, não? Muito, né? O mundo nunca deveria ter feito guerra, muito menos agora, né? Muito menos agora. Mas essa questão é um negócio assim meio que a gente não entende mesmo, né? Principalmente quando se fala de poder ou palavrinha... Essa é a palavra, poder. Né? Que é um negócio assim que as pessoas, o ser humano parece que quer mandar, que quer, né? Que quer ser o poderoso, quer ter a decisão nas mãos, é um negócio que não dá para você entender. Mas enfim, é assim, né? Como disse o Chicó lá do Ato da Compadecida lá, né? Alto da Compadecida. Não sei não, só sei que é assim. Né? Só sei que é assim. Então é assim, né? Então é muito complicado isso, mas, enfim, eu acho que o maior problema, que a maior herança negativa quem vai receber dessa atitude do Putin é o povo da Rússia. Né? Porque apesar de ter, eu tenho a China do meu lado, beleza, e o resto do mundo todo contra, cara. Pois é, rapaz. E aí é comprador de produto da Rússia, que é o petróleo e o gás natural. Isso deve afetar o nosso preço de petróleo aqui também, né, Gui? Deve afetar, mas é o seguinte, se o Oriente Médio quiser, né, se a OPEP, aquele pessoal lá quiser mesmo, vamos aumentar a produção aqui, a gente regula esse negócio aqui. Né? Os Estados Unidos têm uma reserva de petróleo que ele não mexe, né? Como reserva estratégia, ele prefere comprar essa reserva e guardar a dele. Se ele falar, não, vamos soltar petróleo aí, vamos resolver o nosso problema, também vai resolver essa situação para o mundo, se eles querem resolver uma situação para o mundo. Né? E gás natural, quem vai padecer mesmo é o leste europeu ali, que compra esse gás natural da Rússia. Depende da Rússia. Né? Mas a Rússia tem que comprar tudo que come, praticamente. Compra tudo que come. Inclusive compra muito do Brasil, né? Compra muito do Brasil. Né? Mas aí alguns países, quando chegar só vão vender para eles aquela questão da segurança alimentar, isso faz com que a inflação suba, vira aquele racionamento, né? Tudo isso. Não, é muito complicado isso, eu acho que a grande herança, isso fora as decisões que já foram tomadas aí em relação ao mercado financeiro, bloqueio de financiamento, não vai dinheiro para lá, fica um negócio meio... São muitas sanções, né? São muitas sanções. E eu acho que aí
o país vai ficar em frangalhos, a Rússia fica em frangalhos. Mas tem um poderio econômico muito grande, porque bibibi, bobobó, e daí? Né? Isso vai acabar afetando muito a economia russa, né? E essa é a grande. Não adianta você ter arma, não ter dinheiro, não ter comida. É muito complicado isso aí. Mas enfim, vamos ver se o pessoal toma juízo. Notícia triste, até porque em guerras, né, as perdas irreparáveis que a gente tem, tanto de uma estrutura histórica nessas capitais que são bombardeadas, como está acontecendo nesse momento, quanto de vidas, né? Principalmente de vidas, né? Inclusive de inocentes que acabam sendo aí afetados por tudo isso. Mas como a gente aqui é da paz, uma ótima quinta-feira para você, meu caro, e um bom programa aí. Paz e amor.